Vou ler um texto na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma das versões que nós temos da Bíblia Sagrada na nossa língua. É uma versão que traz a Bíblia para uma linguagem mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da maioria das pessoas que entendem com facilidade, ou é traduzida para um entendimento mais fácil da Bíblia Sagrada. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículos 25 a 27. Eu convido você a ler bem forte, conforme está no telão, acompanhando e lendo junto, Hebreus capítulo 10, versículo 25 até o 27. Pode ser? Vamos lá? Não Agora que você leu, eu peço que você acompanhe a leitura comigo, que eu vou ler também, para que a palavra de Deus vá penetrando o seu entendimento. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Em outras palavras, não deixemos de frequentar a igreja e os seus cultos, como há alguns que estão fazendo. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ou seja, estimulemo-nos uns aos outros a continuarmos perseverando em frequentar a igreja, estar nos cultos e celebrar o Senhor, e comungar da nossa fé, ainda mais que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Irmãos, vejam que o contexto está se falando daqueles que começam a se afastar da comunhão com o corpo de Cristo, a igreja. Aqueles que vão deixando de vir aos cultos, aqueles que vão frequentando com mais raridade, aqueles que antes estavam aqui e daqui a pouco já não estão mais. Ele diz, pois se continuarmos a pecar de propósito, porque o que é que faz a pessoa começar a se afastar da igreja, senão o pecado? A frieza. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, não está falando de ímpios, está falando de crentes. Depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Imagine a cena. Uma pessoa tem um câncer e precisa ser operada. Então ela não pode ser operada em um local qualquer, não pode ser operada numa rua, numa esquina, num terreiro, num terreno, num quintal. Na minha terra, terreiro é quintal. Não pode ser feito em qualquer lugar, sujeito às intempéries. Imagina que seu corpo está aberto por um cirurgião que te opera em um lugar qualquer, aberto, e um pássaro passa voando e se alivia exatamente quando passando por cima do seu corpo, e as fezes caindo ali, no seu corpo aberto, e contaminando o seu interior, exposto
ali sob a ação do cirurgião. Isso seria desgraçador. Ou uma mosca que pousa ali e coloca os seus ovos, ou alguém que passe curioso e começa a conversar, tirando a atenção dos assistentes, do cirurgião ou do próprio cirurgião. Impensável uma situação dessas, não é não? Então o lugar apropriado para a cirurgia é o hospital. E no hospital tem um lugar apropriado para a realização da cirurgia, que chama-se centro cirúrgico. Mas depois de operar daquela pessoa, ela precisará passar por várias sessões clínicas, consultas, radioterapia, quimioterapia, até ficar plenamente curada, livre de qualquer resquício cancerígeno, e o local para isso continua sendo onde? O hospital. Amados, o pecado é o câncer. O cirurgião é o Espírito Santo de Deus. O instrumentador é o pastor que prega a palavra. E o hospital é a igreja. E o tratamento é a palavra de Deus. Toda vez que você vai a um culto, há um momento específico quando você é submetido a um processo cirúrgico, que é quando a pregação da palavra de Deus é apresentada e o Espírito Santo vai então operar em você o entendimento, o conhecimento, o confronto com a verdade eterna do Senhor em relação à enfermidade, à malignidade, ao pecado que existe em você. Porém, diferente da cirurgia, quando é administrada uma anestesia que retira a consciência do paciente para que ele não sinta dor, a cirurgia que é operada pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, necessita que o paciente esteja plenamente consciente, pois é quando ele começa a sentir dor que a cirurgia faz o efeito necessário. Se a palavra de Deus não te confronta, se a palavra de Deus não te incomoda, se a palavra de Deus não está causando efeito nenhum a você, isso é um sintoma muito grave. O entendimento consciente ou a tristeza pelo reconhecimento do pecado e o seu efeito cancerígeno, diabólico, maligno, é o sinal de que o paciente tem sensibilidade, está vivo e ainda há esperança para a sua cura, e a cirurgia ou a radioterapia espiritual está surtindo efeito. Se a palavra de Deus não está fazendo efeito nenhum a você que a ouve, é sinal de que você está morrendo na insensibilidade produzida pelo pecado. E o pecado provoca o afastamento e a insensibilidade em relação a Deus. É por isto que somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele só faz isso com aqueles que se submetem à sua cirurgia. Pergunta para quem está do teu lado: você está aqui? O Espírito Santo quer te operar hoje. Versículo 26 que lemos diz: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Você já foi confrontado com o que é errado, já foi confrontado com o que é o pecado, já foi constrangido sabendo que aquilo que está fazendo, o caminho que está seguindo, vai te conduzir à separação eterna de Deus. Mas insiste em fazer, motivado por sentimentos insuflados por Satanás, por demônios.
tem permitido que a tua alma, o teu coração vá sendo cheio de sentimentos. Sentimentos contra o outro, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu pai, contra quem quer que seja, contra o pastor, contra a autoridade, contra Deus. A palavra diz, está chegando o momento em que não vai ter jeito, porque não haverá sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Não haverá sacrifício para expiação do teu pecado. Por quê? Porque você está sendo quanto mais, insistindo em fazer o que está errado. Irmãos, a coisa mais difícil para nós seres humanos, sabe o que é? Termos humildade. E a palavra de Deus diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Você vai ser abençoado por isso. A palavra de Deus diz, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor vai te abençoar por isso. Mas você está ali, ó, recebe a palavra de Deus, sabe que aquilo está errado, mas você fica dizendo, mas o outro, mas e ele, mas ela. E enquanto isso você não admite o seu pecado, e você não o abandona. E em não abandonando, a palavra que lemos do Senhor diz, já não resta sacrifício pelo seu pecado. Se o pecado não te incomoda, se depois de praticá-lo, sua consciência não te constrange, se você ouve a palavra de Deus que denuncia o mal, e você insiste em continuar a praticá-lo, isso é sintoma de que o câncer, que é o pecado, já atingiu o seu sistema nervoso espiritual, provocando insensibilidade, e você está em seríssimo risco de morte eterna. Porque há só um pecado contra o qual não há perdão. Diz a palavra de Deus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É rejeitar a verdade. Há muitos que estão destruindo o seu corpo com o vício. E dizem, quando eu deixar o cigarro, quando eu deixar a bebida, quando eu deixar a droga, eu receberei Jesus e farei aliança com o Senhor e a sua igreja. E estes estão caminhando para a morte eterna, porque sabem do pecado, mas não estão fazendo o que devem para a sua libertação, não se submetem ao tratamento. Estão esperando que aconteça alguma coisa, em algum momento. Isso não acontecerá. E por que o cigarro, por exemplo, é pecado? Porque destrói o corpo, e a contumácia da pessoa em não parar com o vício, diz que o cigarro é seu Deus, porque desde a primeira tragada ele foi admitido como capaz de produzir o bem-estar que aquela pessoa precisava, e agora ela diz, eu não consigo viver sem ele. E o cigarro está sendo um Deus, rivalizando com o único, eterno e verdadeiro Deus, o único que pode dar a verdadeira satisfação ao ser humano. O único que pode proporcionar paz, equilíbrio e satisfação ao ser humano. Mas eu não consigo. Agora mesmo, há uma pessoa a quem eu falei de Cristo por 25 anos. E ela sempre dizia, eu sei que o caminho é esse, pastor. Eu sei que é certo, mas pastor, eu primeiro preciso deixar o cigarro. 25 anos. E recentemente ela sofreu um AVC. Está entrevada, a boca torta, perdeu os movimentos, não pode mais fumar. Teve que parar de uma hora para outra. Ninguém põe um cigarro na boca dela. Ela está vivendo. De uma hora para outra teve que abandonar forçadamente o cigarro, mas sua vida foi destruída pelo pecado, e agora diz, eu quero Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu quero na vida eterna poder viver a eternidade com o Senhor, mas a vida aqui acabou.
destruiu sua vida. Pela insensibilidade, mesmo sabendo a verdade. Quantos foram aqueles que nem mesmo assim tiveram essa chance, morreram no pecado, sofreram por isso a condenação eterna. Um pastor renomado da nossa denominação aqui no estado do Rio de Janeiro, teve 2 filhos, todos 2 criados com amor, com afeto, estudaram na mesma escola, tiveram a mesma formação familiar, sem nenhuma distinção entre um e o outro. Os 2 foram amados igualmente, receberam a mesma formação familiar e educacional, cresceram sendo instruídos na palavra de Deus. Seu pai era um pastor da igreja, um deles cresceu, se tornou um médico e construiu uma carreira profissional, preservando o temor do Senhor e sendo alegria e orgulho dos seus pais. Mas o outro se envolveu com as más companhias da escola, se deixou levar pelas aventuras sedutoras do pecado, passou a fazer coisas escondidas dos seus pais, passou a dar ouvidos e atenção ao que as influências do meio corrompido em que ele vivia foram tornando sedutor, atraente, fazer aquilo que ele sabia que era o errado e o pecado. Acabou usuário de drogas e, por fim, envolvido com o tráfico. Um dia, isso tem talvez uns 4 ou 5 anos, um dia, numa operação policial, entrou em combate com a polícia, defendendo o tráfico, armado de um fuzil, e sofreu um tiro de fuzil na cabeça, arrancando-lhe o cérebro e o levando à morte, sem oportunidade, no último momento. Um está entrevado, parou de fumar, coisa que podia ter feito há muitos anos. Não deu ouvido. É muito forte, pastor. Eu não consigo, pastor. Eu sei que é o certo, pastor, mas não fazia aquilo que precisava. Não entregou a vida para Jesus e disse: isto aqui é um mal para mim, eu não quero mais essa desgraça, não importa o que eu vá sofrer da agonia, não importa o que eu vá sofrer da falta que o meu corpo vai sentir, eu vou ser liberto disso. Agora não tem como pegar um cigarro e botar na boca. Entrevado. De uma hora para outra, não fuma mais. Mas não é mais um ser humano, da sua integralidade, como antes era. Podendo realizar tantas coisas, podendo produzir tanta coisa boa, podendo usufruir de tanta coisa boa, viver uma vida angustiada. E ainda ouvi algumas vezes dizer: pastor, o cigarro, quando eu estou com muito problema, pastor, é o que me alivia. Alivia? Quando estava angustiada, fumava o dobro. Para aliviar o quê? Se desgraçando ainda mais. Assim como o que bebe, assim como o que se droga. O pecado tomou conta da vida daquele moço. E a palavra de Deus se cumpriu tragicamente na vida dele, pois para ele, diz a palavra do Senhor, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Todo pecado se torna um vício e é a decisão de abandoná-lo que conduz a pessoa à libertação. Mas se ela não se submete ao tratamento, se ela não se envolve comprometidamente em estar se submetendo ao tratamento pela exposição da palavra de Deus e fazendo a sua parte, ela começa a se esfriar. Antes sentava no meio, sentava na ponta, daqui a pouco está lá do outro lado, quando vê só está em pé lá atrás, quando vê só está na porta, quando vê só não vem mais. A palavra até incomoda, constrange, chega a dizer: o pastor só prega contra pecado.
e vai procurar uma outra igreja ali, onde o pastor não prega contra o pecado. É aquela pregação coach maravilhosa, do pastor que faz qualquer coisa para agradar, e ser cult, e ser legal, e ser gente boa, e ter seguidores, e ter seguimores, numa anestesia diabólica, que não permite que o crente seja confrontado com o seu erro, com o seu pecado, com a sua mazela, que o está conduzindo à morte. Pois Jesus Cristo mesmo foi quem disse: haverá muitos naquele dia que dirão: em teu nome eu preguei, expulsei demônio, curei pessoas. Mas ele dirá: mas eu não te conheço. Você usava o cristianismo, você usava a realidade da religião meramente como um ópio. Você ia ao culto para receber um show que te satisfizesse e que te desse um alento, você saísse dali gostoso porque você fez uma catarse, como quem assiste um filme e sai de lá todo fortalecido, sentindo o cara. Você não ia lá para me celebrar, você não ia lá para ouvir minha palavra, você não ia lá para ser limpo das mazelas no confronto que a minha palavra produzia, você não ia para lá para ser livre do câncer do pecado que te corroía. Todo pecado se torna um vício, e é a decisão de abandoná-lo que conduz a pessoa à libertação. Mas se ela não se submete ao tratamento, se ela não se envolve comprometidamente em estar se submetendo ao tratamento pela exposição da palavra de Deus e fazendo a sua parte, morrerá no pecado. E ouça, crente, a palavra de Deus diz para você que a palavra de Deus agora não está te confrontando, você está aí vivendo bem, você está em comunhão com Deus, você está aí vivendo santidade com o Senhor, glória a Deus pela tua vida, mas ela diz: aquele que pensa estar de pé, toma cuidado para não cair. Amado, você não pode vencer o pecado estando sozinho. Você que frequenta a igreja, você que frequenta o culto, mas você não toma uma posição. Você que diz: eu não preciso da igreja, eu só preciso de Jesus, mas não toma uma posição. Está vivendo na realidade mentirosa dessas pregações coach, desses pregadores esvaziados do Espírito Santo de Deus para dizer que a igreja não é o lugar para o crente. Não precisa da igreja. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz sobre esta afirmação inequívoca de que eu sou Cristo, Filho de Deus vivo: edificarei a minha igreja. Ah, mas a igreja tem defeitos e você não tem. Ah, mas o pastor é falho e você é perfeito. A diferença da igreja para o mundo é que aqui estão aqueles que, enfermos, reconhecem a sua mazela, sabem que não podem viver sem o Senhor Jesus e a sua palavra. Ah, mas eu posso ler a Bíblia em casa. Pode. Mas quem é que está te confrontando contra o teu pecado? Quando você o comete? Você precisa de Jesus, você precisa da palavra de Deus, você precisa da igreja para te auxiliar nesse processo de libertação, até que você esteja limpo e passe apenas a se submeter à manutenção pela exposição da palavra de Deus e ao serviço cristão de auxiliar outros a serem tornados livres também. Porque tem gente que depois que se torna cristão, abandona aquele pecado, passa a ser um lustrador de banco na igreja. Não falta o culto, mas não serve. Não falta um culto. Aquele pecado eu estou livre, mas está se sentindo um santarrão. Quando a palavra de Deus diz: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Cuidado para não se tornar insensível à palavra.
Lucas capítulo 18, versículo 29 e 30, o Senhor Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Pastor, quer dizer que eu tenho que abandonar minha esposa? Quer dizer que eu tenho que abandonar meu marido? Tenho que abandonar os meus pais? Não é isso. Jesus está usando uma figura de linguagem. Quando Jesus diz: cuidado, porque se o teu olho direito te fizer pecar, é melhor que você o arranque e entrar cego de um olho no céu, do que ter nos dois você ir para o inferno. Jesus não está dizendo para ninguém que você tem que arrancar o olho, porque você, quando olha, vê aquela mulher passar, aquilo mexe com você e você fica lá parecendo uma câmera com problema. Então eu vou arrancar os olhos, que aí eu não vou ver mais mulher nenhuma, não vou ser mais tentado, e assim eu posso entrar no céu. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse: arranca dos teus olhos, tira da tua frente, porque para isso estar acontecendo, significa que a tua mente já foi poluída por outras coisas em relação a isso. Do que é que você está se alimentando? Pornografia? O que é que você está se alimentando? De conversas imorais? O que é que você está permitindo que Satanás fique jogando na sua mente e você está consumindo? Quando o Senhor Jesus está dizendo aqui, aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nessa vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo? Para estar com Jesus e viver santidade, e para obedecer o chamado e a vocação de Deus, aquele que abandona tudo. Lá está o pastor João Luiz Samelo, em Portugal. Era pastor de uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro. Vivia confortavelmente com a sua esposa e os seus filhos, numa boa casa, com uma condição de vida de excelência, com a dignidade que é própria para uma igreja daquele porte, que poderia capacitar o pastor para tal. Deixou tudo pela vocação do Senhor, que mandou: vai para Portugal, você vai começar do zero. E você vai para lá sem nem saber quanto você vai ter de sustento por mês para sustentar a sua família. Fala para algumas igrejas aí que o Senhor te chamou, e aquelas que eu vou tocar no coração delas, e que vão dizer: eu estou pronto e vou me comprometer a sustentar você lá, pastor. Pregando o evangelho. É através dessas que eu vou dar o sustento a você. E lá está ele em Portugal, realizando um trabalho extraordinário, ganhando vidas. E Jesus diz: aquele que deixar, por causa do reino, casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida. A promessa de Deus é abençoar você a começar desta vida. Então abandona o pecado. Abandona essa vida de religiosidade, de frequentar culto. Abandona essa realidade de não fazer diferença com aquilo que você diz ter recebido, que é a salvação e a vida eterna, que custou o sacrifício de Jesus na cruz. Fale do amor dele, fale da graça dele para todas as pessoas com as quais você tiver relacionamento, em todos os dias, por onde você for. Amado, não espere que um AVC ou um câncer te deixe destruído, para que então você seja obrigado a abandonar o pecado e só entregar a ele o resto de uma vida miserável, mas ainda assim ter a salvação e a vida eterna, sem jamais poder experimentar nesta vida, como Jesus prometeu, a vida abundante nessa terra e a eternidade no céu. Não dê mais oportunidade a Satanás de levar você para o inferno por você se manter conscientemente no pecado. E tem gente que tem a ideia de pecado
apenas como sendo aquelas coisas graves. É o adultério, é o assassinato, é o tráfico de drogas, mas é também a mentira, é também a fofoca, é também a maledicência, é também a rebeldia, é também a insubmissão, é também a arrogância, é também a prepotência, é também o materialismo, é também a omissão de fazer o que é certo. Decida hoje abandonar o adultério, a promiscuidade, o vício da pornografia, o vício da maconha ou outra droga, seja ela qual for. Abandona o cigarro, a bebida, a jogatina, a prostituição, o homossexualismo, a corrupção, o ganho ilícito, seja o que for que esteja envolvido e é pecado, abandona. Para de dar desculpa. Para de dizer quando eu resolver isso. Você não vai resolver nunca, porque tem um demônio que se alimenta disto para enfraquecer você e a sua vontade ser submetida a esse desgraçado que domina sobre você. Seja o que for que esteja envolvido e é pecado, receba Jesus Cristo hoje como teu único, eterno, suficiente Salvador, mas faça dele Senhor da tua vida, porque quem tem sido o Senhor da tua vida é esse cigarro, quem tem sido o Senhor da tua vida é essa bebida, quem tem sido o Senhor da tua vida é esse vício, é esse relacionamento espúrio, é essa ideologia nefasta, maligna, corrupta, é esse ideal que não foi plantado por Deus na sua alma, mas foi este mundo perdido. Abandona, entrega a tua vida para Jesus e venha caminhar conosco, a igreja de Cristo, pois nós queremos ser um lugar de vida para você. Agora cuidado, porque eu estou falando com muitas pessoas que estão aqui e em tantos lugares através dessa transmissão, porque há muitos lugares se apresentando como igreja onde é pregado que você não precisa deixar o pecado, porque Deus é amor e Ele te aceita como você está. E elas não exigem que você abandone o que faz. Para elas está tudo bem se você mantém um relacionamento de união estável e você não é casado. Toca, está ali o violão para tocar. Toca, está ali a bateria para tocar. Canta, está ali o microfone. Venha ser bênção, vamos cultuar a Deus. Igrejas que acalentam o pecado. Porque não são igrejas de Jesus, são igrejas daquele que é proclamado o pastor dela. Que está pensando só numa coisa: o dinheiro que vem do seu bolso. Está pensando só numa coisa: a fama que conquiste com os likes que vai receber no seu Instagram. E nunca vai te confrontar com o pecado. Essas não são igrejas de Jesus Cristo, embora usem o nome dele. A sua pregação torce a mentira em verdade para dar acolhida ao pecado. Toma cuidado. A verdadeira pregação da palavra de Deus é aquela que denuncia o pecado para que você sinta tristeza, para que você sinta dor na alma, despertamento da consciência, e queira abandonar o pecado e viver uma vida de busca de santidade e pureza na presença do Senhor. Pois assim diz a palavra do Senhor pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes, desconhecedores da palavra. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Em Hebreus 12, 14 e 15,
Diz a palavra do Senhor: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando alguém, membro dessa igreja, que já não frequenta, já não vem, já não participa, a gente vai, a gente procura, está doente, está vendo algum problema, está passando por alguma dificuldade, está com dificuldade de dinheiro de passagem para ir para a igreja, nós resolvemos qualquer problema que está ao nosso alcance, para que esse crente não deixe de estar conosco, sendo alimentado da palavra de Deus, nutrindo o relacionamento de compartilhamento da fé, do amor, do carinho, da comunhão, como corpo de Cristo. Mas há tantos que ao longo desses anos todos, começam a se esfriar, dando lugar a Satanás na sua mente, com influências muitas vezes de outros que saíram também. E quando chega o tempo, muitos sequer vão à minha sala para dizer: pastor, quero mais ficar aqui não. Não. Quando muito, manda uma carta dizendo: não quero mais ser membro dessa igreja. Ou então até dizem: olha, foi muito bom o tempo que passamos aqui, foi uma bênção, pastor é uma bênção, a igreja é uma bênção, mas a gente está indo embora. Sabe o que eu faço, irmãos? Faço nada. Quer ir? Porque eu já fiz tudo o que era possível. Chega uma hora que o médico abre e diz assim: ih, fecha, não tem mais jeito não. Já tomou conta de tudo. Agora é só esperar. E para aqueles que estão desse jeito, eu nem abro. Porque já foi feito o que devia ter sido feito. Não, mas a gente não está indo para o mundo, não. Eu estou indo para outra igreja. Seja feliz, se você conseguir. Vai ver que a igreja que está indo, para onde que está indo? Lá não tem confronto com o pecado. Camila, a nossa Camila Moraes, que sofreu um acidente recentemente, há 2 domingos atrás, foi atropelada aqui. Foi levada para o Hospital Municipal de Belfor Roxo. Chegaram lá, atenderam de qualquer jeito, disseram que fizeram uma tomografia, ela não tinha nada e mandou ela de volta para casa. Pela gravidade da situação, disse: não pode. Orientei a família: procura um hospital de referência, ou vai para Posse, ou vai para Saracuruna. Foi para Saracuruna. Chegou em Saracuruna, atendido por várias especialidades, dentre elas o ortopedista. Radiografia: não, está tudo bem. Passa pelo neurologista: como está tudo bem? Tem aqui uma fratura no osso sacro. Precisa cuidar disso. Faz uma limpeza, dá uma medicação, manda para casa. Deus usa a igreja, uma irmã querida, se constrange com o que está acontecendo, o Espírito Santo toca o coração dela, tem um contato dela profissional com um médico para quem trabalha, mostra as fotos, o médico olha e diz: essa menina não pode ficar assim não, essa menina tinha que ter feito uma limpeza profunda em toda essa área, isso daqui pode desenvolver para uma infecção, essa menina até morrer. Leva ela lá no hospital tal, que eu vou estar com a minha equipe e nós vamos cuidar dessa menina. Camila foi levada para o hospital. Chegando lá, a equipe cuidou dela, o médico está cuidando dela.
E para fazer a limpeza que é preciso ter sido feita, que não foi feita aqui no Joca, que não foi feito lá em Saracuruna, ela tinha que tomar uma anestesia geral, porque ninguém suporta a dor de ter a sua carne viva esfoliada para tirar a sujeira, a parte morta, a parte infeccionada que está ali, e aquilo trazido à carne viva, ser tratada como deve, para que a saúde possa ser recuperada e restaurada. Sabe quem é que faz isso? A verdadeira igreja de Cristo. Agora está cheio de crente que está indo para as igrejas do oba-oba, está tudo bem, e infeccionando, infeccionando. Vai chegar uma hora que vai morrer espiritualmente e vai para o inferno. E vai chegar diante de Jesus e vai ouvir: aqui não. Mas eu era membro da igreja, eu fazia. Aqui não, eu nunca te conheci. Quando eu quis com a minha palavra te limpar, quando eu quis com a minha palavra mostrar para você o que estava errado e você fazer a sua parte, você preferiu tomar anestesia. A anestesia da pregação coach, a anestesia da palavra mansa. Você queria ter o pastor legal, você queria ter aquele que não tivesse aí, senão para fazer você ser o amiguinho dele. Mas aqui não, porque lá você tinha a minha palavra que dizia: a porta é apertada e o caminho estreito que conduz à salvação, mas para a perdição a porta é larga e o caminho confortável que conduz à perdição eterna. Pensa um pouquinho sobre isso. E aí, você está vivo? Tem sensibilidade aí? Essa pregação gerou algum constrangimento, tristeza, compreensão e consciência da verdade sobre o pecado que há em você e de que você precisa ser livre? O que te impede de receber hoje Jesus Cristo como teu único, eterno, suficiente Salvador? Talvez você diga: mas já fiz isso. Mas Ele tem sido o Senhor da sua vida. Você tem buscado viver em santidade. A Bíblia, a palavra de Deus, tem sido a bucha que o Senhor usa todos os dias para tirar de você a pele morta, aquilo que infecciona, aquilo que produz enfermidade. O que te impede de receber hoje Jesus Cristo como Senhor da sua vida? E você tomar uma posição de abandonar isto que você sabe que é pecado. Seja o cigarro, seja a bebida, que hoje já não são nem considerados como coisas viciadoras, como são, de fato. Cigarro leva a câncer, cigarro leva a AVC, cigarro destrói, consome as reservas e economias de uma pessoa. Houve um tempo em que eu buscava muito a manifestação do poder de Deus, porque eu entendia que as pessoas precisavam de uma manifestação sobrenatural do poder de Deus para que elas crescem na verdade do Evangelho. Então comecei a pedir: Senhor, eu quero ser revestido desta unção de autoridade do Senhor como o apóstolo Pedro. Eu não posso ser tão esquisito, mas tão durão, tão falho quanto Pedro era, ou mais do que ele. Eu sou no mínimo igual a ele. E se ele pôde ser usado pelo Senhor assim, eu quero ser usado assim. Senhor, me dá. Eu não estou pedindo esse dom para eu ser reconhecido, para eu ter regalias, para eu ter recursos financeiros, para eu ter fama. Eu não quero nada disso. Eu quero apenas para que o nome do Senhor seja reconhecido e as pessoas se convertam e abandonem o pecado. E eu me sacrifiquei tanto, pedindo a Deus que me revestisse desta unção. O Senhor me deu essa unção.
E aqui nessa igreja, muitos que estão aqui viram, gente que entrou aqui com cadeira de roda, se levantar e andar. Gente que há mais de 15 anos não podia engravidar, engravidou e teve filho. Gente que a ciência disse, não tem como, e Deus fez um milagre. Mas eu vivi também muitas situações, muitas experiências, que me levaram a entender que essa não deveria ser uma prioridade da minha vida, do meu ministério. Porque uma vez entrou na minha sala uma senhora, dentre outras tantas experiências, entrou uma senhora, ela carregava consigo uma ferida na perna, aqui na altura da canela, perto do tornozelo. E aquela ferida constantemente envolvida com um pano, aquilo nunca cicatrizava. Ela já tinha ido a muitos médicos, tomado muito remédio, antibiótico, nada resolvia. Ela era mãe de uma menina, uma adolescente, que era membro dessa igreja. E ela foi à minha sala para falar mal da filha, e pedir a minha intervenção como pastor, porque aquela menina era filha dela e ela não tinha nenhum compromisso com Deus, a mãe. Nunca tinha sido casada. Tinha outros 2 filhos. Todos os 4 moravam em um único cômodo. Que quando eu tive lá para visitar, o banheiro era do lado de fora da casa. E naquele único cômodo tinha um fogão de 2 bocas, uma cama e colchonetes velhos que eram colocados na hora de dormir no chão para caber todo mundo para dormir. Não tinha guarda-roupa, eram tábuas pregadas na parede, onde eram colocadas roupas de cama, roupa. Era tudo num cômodo só, miséria. E quando aquela mulher entrou e começou a falar da filha, e reclamar da filha, porque a menina vinha para cá, a menina servia a Deus, a menina vinha para as mensageiras, a menina vinha para participar do culto, a menina queria estar aqui no culto da noite. Ela, pastor, minha filha não sai daqui, e a minha filha, eu preciso da minha filha em casa. E o Espírito Santo disse para mim, essa mulher está vivendo esse tipo de vida, e esse pecado, e isso que ela carrega na perna, é por causa dos demônios que ela tem servido. E esse espírito de vício, que trouxe espírito de enfermidade para a vida dela, e espírito de miséria. Eu virei para ela e falei, minha irmã não, senhora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora fuma quantas carteiras de cigarro por dia? Ela disse, 2 carteiras. Eu perguntei, a senhora sempre fumou 2 carteiras? Ela falou, às vezes eu fumo 3, às vezes eu fumo 4. Desde que idade a senhora fuma? Ela disse, desde os 16 anos de idade. Eu peguei a minha calculadora e perguntei, quanto custa um maço de cigarro? Ela me deu o valor do maço de cigarro. E eu fiz uma média, vamos considerar que a senhora tenha fumado 1,5 carteira ao longo da sua vida inteira. E eu fiz as contas. E quando eu terminei de fazer as contas, eu perguntei para ela, o que a senhora faria se hoje a senhora tivesse na sua mão, e eu falei, eu não me lembro o valor, e eu falei o valor, porque ela fumava há 40 anos quase. Não, 30 anos quase. O que a senhora faria se a senhora tivesse esse dinheiro aqui? Ela disse, eu comprava uma casa. Eu virei a calculadora para o lado dela e disse, essa é a soma de tudo o que Satanás roubou da sua vida. Tudo que esse espírito de miséria e de vício roubou da senhora todos esses anos. Ela disse, pastor, não é possível. Eu falei, não é possível? Eu falei, então faz uma coisa, senhora, só pode ficar em pé? Ela ficou em pé. E eu disse, Deus Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus,
A tua palavra diz: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu quero pedir ao Senhor agora, pela palavra do Senhor e pela unção que o Senhor derramou sobre mim, que em nome de Jesus, todo espírito de vício, todo espírito de morte, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito imundo que tem poder sobre a vida dessa mulher, comecem a arder e queimar no lugar dessa ferida na perna dela, em nome de Jesus. Irmão, aquela mulher entrou em desespero dentro da minha sala. Ela gritava. E eu perguntei a ela: por que você está gritando? Ela disse: porque está queimando, está queimando. Falei: mas não tem fogo aqui, onde é que está o fogo? Está queimando aonde? Ela: aqui na minha perna. Em que lugar? Aqui na ferida. O Senhor botou isso em mim. Eu falei: eu não, eu só denunciei o que você colocou na sua vida. Me livra disso, pastor. Falei: você quer que isso vá embora? Eu quero. Falei: em nome de Jesus, todo demônio agora amarrado e fora da perna dela. Eu não mandei eles embora, eu mandei sair da perna. Na mesma hora ela parou de sentir aquilo. Falei: agora levanta e senta aqui de volta na cadeira. Eu perguntei para ela: a senhora agora acredita? Não, pastor, eu acredito. E a senhora quer entregar a sua vida para Jesus e abandonar o pecado? Porque esses demônios estão todos ali, ó. Porque a palavra de Deus diz que um demônio, quando lançado fora, vai para lugares áridos, junta 7 piores do que ele volta. Eu não vou mandar eles para lá ainda não. A menos que a senhora diga: eu quero Jesus e faço agora uma aliança com ele. Ela, que agora não estava sentindo mais nada, disse: pastor, quando eu deixar de fumar eu venho, tá? Eu vou parar com isso, quando eu deixar eu venho. Eu disse para ela: então fique à vontade para ir embora. A vida daquela mulher virou cada vez mais, virou não, continuou sendo desgraçada, e até a filha dela que estava aqui, que era uma menina extraordinária, se perdeu na vida, porque a mãe brigava, zangava e reclamava, porque a menina vinha para a igreja, porque a menina participava da reunião de adolescentes, porque a menina participava das mensageiras, porque a menina estava na igreja. A menina foi para o mundo, se tornou uma menina promíscua, destruiu a própria vida pela influência da mãe. O que te impede de receber Jesus hoje e ser abraçado pela igreja? Você quer mais uma vez postergar e dizer: quando eu ficar liberto, quando eu deixar de fazer isso, quando eu resolver essa situação. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ele disse: vai e resolve o que tem que ser resolvido. Se você vai continuar postergando, saiba que não será responsabilidade de Deus se outra oportunidade você não tiver. Porque a verdade é essa: o pecado gera morte. Morte que quer dizer separação de Deus nesta vida, impedindo você de viver a bênção do Senhor, e na vida eterna, impedindo você de viver a eternidade ao lado de Deus, mas condenado a viver separado eternamente de Deus, no lugar que a Bíblia chama de inferno.